Olá, bem-vindos à sua aula número 78 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre o módulo Pickle. Eu queria, antes de começar a aula, pedir desculpa de eu não ter gravado nas últimas uma semana e meia nenhum vídeo. Isso aconteceu porque eu fiquei doente, não foi qualquer doença, eu fiquei gripado. E aí por isso a cada 30 segundos eu tossi alguma vez e eu tentei gravar um vídeo, mas não estava conseguindo praticamente falar sem tossir. E achei melhor esperar eu ficar melhor. Bom, enfim. Agora eu posso voltar a dar aulas. E com isso a gente pode começar a falar do módulo Pickle. Que para mim é algo mágico. O Pickle é um módulo mágico. Eu amo o Pickle e a maior parte do tempo o Pickle também me ama. E eu tenho certeza que você vai ter essa mesma relação de amor com ele. Então, para começar a trabalhar com Pickle, a gente tem que portar ele. Então, Pickle se escreve dessa forma: Pato, Ivan, Caçou. Não conheço nada com a letra K, mas a letra K é inconfundível. Lesma e Elefante. Certo? Então, Pickle, escreve dessa forma aqui. E a gente, beleza, importamos. Para trabalhar com o módulo Pickle, a gente tem que abrir um arquivo. Então, vou criar aqui um arquivo .pck para identificar que é Pickle. E a gente abre sempre usando modo de bytes. Então, no caso, eu vou escrever um arquivo, então coloco aqui wb. Então, beleza, abri meu arquivo. Agora, eu quero pegar essa lista aqui, 1, 2, 3, e escrever dentro do meu arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Pickle. Vou chamar uma função dentro do Pickle, que é a função dump, e que eu vou passar o objeto e o arquivo onde eu quero escrever esse objeto. E acabou. Simples assim. O Pickle dump escreveu a minha lista dentro do meu arquivo. Se você quiser saber como o Pickle faz a codificação do objeto, você pode usar pickle.dumps. Ele vai te devolver a string que representa esse objeto com a serialização do módulo Pickle. Como ela é feita, eu não faço a mais remota ideia. Eu só sei que é maravilhoso, é mágico. Não vai dar para entender nada do que seus arquivos estão escritos, o que muitas vezes pode ser uma vantagem, e eles são mais leves do que seriam se você escrevesse a string abre e fecha colchetes 1, 2, 3 normalmente. Então, beleza. Com isso, você consegue escrever o seu objeto no seu arquivo. Só que uma das limitações das outras formas de armazenamento de dados que a gente viu até aqui era que a gente não conseguia armazenar objetos que nós mesmos tenhamos criado. Então, o Pickle ele fornece uma solução para isso. Qual é essa solução? Vamos supor que eu crie aqui de novo a minha classe pessoa. Então, eu criei a minha classe pessoa. Vou criar ela com um nome, um peso. Então, aqui o nome e o peso. Um def. Criar um método aqui, olá. E aqui eu vou imprimir olá, sou %s, peso %s. E aqui eu vou colocar self.n, self.p. E aí, beleza. Criei alguns atributos e um método, só para a gente identificar isso aqui. Então, eu vou criar aqui a minha instância dessa classe, Pedro, que vai ser uma pessoa, tem o meu nome, meu peso. Então, beleza, criei a minha instância. Agora eu quero armazenar o meu objeto dentro de um arquivo. O que eu vou fazer? Vou dar pickle dump. Aqui eu vou colocar meu objeto e aqui meu arquivo e pronto, acabou. O Pickle ele é maravilhoso por causa disso. Ele não dá, aliás, pouquíssimas vezes ele vai dar
um problema na hora de escrever um objeto que você mesmo criou para um arquivo. Então, essa é a grande magia de Pickle. Conseguir escrever objetos que nós criamos para os arquivos, certo? Então, a gente vai usar extensamente esse módulo. Então, depois, se você quiser fechar o seu arquivo, você só dá arquivo.close e acabou. Você fechou o seu arquivo. Aí, beleza, eu quero ler as informações do meu arquivo. Eu vou dar arquivo, open, nome do arquivo, arquivo.pck. O modo de abertura agora tem que ser no modo de bytes também, só que tem que ser um módulo de leitura, read com R. E aí, beleza. Quero ler os meus objetos. Então, primeiro eu quero pegar e para ler um objeto que eu armazenei em Pickle, eu vou dar Pickle load e eu vou colocar o arquivo onde esse objeto está armazenado. E se eu fizer isso, ele vai carregar na ordem cada um dos objetos que eu coloquei no meu arquivo. Se eu colocar agora um Y, eu der pickle.load e olhar para Y, Y é a minha pessoa. Então, se eu olhar y.n, Pedro, yp, beleza, e se eu der y.lá, ele faz tudo certinho. Então eu consigo carregar a minha pessoa. Se eu quiser carregar a partir da serialização do Pickle, o que eu vou fazer? Eu vou dar pickle.loads e vou colocar formato serializado. Você vai ver que no caso aqui tem a serialização da minha lista. Ele consegue carregar a minha lista usando essa serialização. Agora, se eu pegar e der, por exemplo, um Z aqui, e der pickle.dumps e colocar o meu Y, que é a minha pessoa, se você olhar Z, ele é essa coisa feia aqui. E se eu der pickle.loads aqui, colocar o Z, e que eu vou criar uma variável W, olhar W, ele também consegue carregar corretamente o meu objeto Pedro, que eu criei aqui, certo? Então é isso. Com isso, você olhou já os principais módulos, as principais funções e a funcionalidade básica do Pickle. O que a gente precisa observar? Veja aqui, eu defini o meu objeto pessoa no idle. O que acontece se eu pegar e fechar o idle e abrir novamente, certo? Então eu vou pegar aqui, eu vou abrir um novo arquivo só para a gente executar o idle rapidinho, fechar aqui. Então aqui eu tenho o meu arquivo vazio, vou salvar como qualquer coisa aqui, executar, eu vou conseguir abrir o idle novamente. Agora o que eu vou fazer? Vou recarregar meu arquivo, certo? Então eu vou dar arquivo, como sendo open, arquivo.pck, módulo RB. Se eu der pickle.load no meu arquivo, ele vai carregar, que eu não importei, e agora, vamos tentar de novo, ele vai carregar a minha lista. Agora, você tem que lembrar que o meu objeto, eu não tenho mais a definição do objeto da classe pessoa aqui, porque a minha definição da classe pessoa estava no idle, e eu fechei o idle e reabri. Será que ele ainda consegue carregar a minha pessoa? E você vai ver que ele não está conseguindo identificar, pô, que raios que é pessoa, né? Da onde que vem isso aqui? Então, ainda existe essa limitação, né? Ele não guarda a definição da classe, ele guarda a definição do objeto, mas se eu pegasse, por exemplo, criasse aqui uma classe pessoa, aqui desse pass,
e eu tentasse, então eu vou dar arquivo.close, arquivo como sendo open, teste, pck, pode ser o formato se vocês quiserem aqui, na verdade, não precisa ser necessariamente pck. E eu der pico.dump pessoa, vírgula, arquivo. Então aqui eu escrevi a definição de pessoa, certo? Agora eu vou criar um Pedro, que é uma definição de pessoa. Então vai ser a minha instância. Eu vou colocar no meu arquivo de teste. De novo, agora a gente tem que fechar meu arquivo. Eu vou fechar o idle e vou abrir de novo. E vamos ver se ele consegue carregar agora a minha instância Pedro. Então, para isso, eu tenho que importar pico, abrir o meu arquivo. Então, meu arquivo era o teste.pck, modo de abertura é RB. E agora, eu vou colocar aqui um X, que isso vai ser pico.load arquivo. E aí você vai ver que ele vai dar um erro novamente. Então, ele tem essa limitação de ele não conseguir guardar realmente a definição de um objeto que eu criei. Agora, se eu estiver trabalhando com um módulo que eu criei, a minha definição de objeto está dentro do meu módulo, logo o Pickle vai conseguir carregar corretamente, assim como ele fez a primeira vez que eu usei o idle. Então, para mostrar isso para vocês têm um exercício para fazer para casa, que é pegar o jogo que a gente fez, que eu fiz e mostrei para vocês, que talvez vocês tenham feito também. Eu transformei o jogo para o formato de classes. Agora tem uma classe jogo, tem a classe inimigo, tem a classe player, tem a classe luta. Então agora está no formato de objetos ao invés daquele formato dicionários. E o que você tem que fazer? Dentro da classe jogo tem um método carrega jogo e um método salvar. Então você vai ter que implementar esse método carrega jogo e esse método salvar para que ele possa salvar e carregar o objeto player. E para isso você vai ter que usar agora o módulo Pickle. Como sempre, a resposta está no Dropbox, vocês podem dar uma olhada lá. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.